Biografia da autora. Raquel de Queiroz foi uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX. Pertencente à geração modernista de 1930, também trabalhou como jornalista e foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Nasceu em Fortaleza, Ceará, em 17 de novembro de 1910 e ali viveu até os 5 anos de idade. Mudou-se com a família para o Rio de Janeiro em virtude da terrível seca que assolou o Ceará em 1915. Em 1917, mudou-se para Belém do Pará e em 1919 retornou para o Ceará, onde fixou residência. Iniciou sua carreira jornalística escrevendo para o jornal O Ceará quando tinha apenas 17 anos. Aos 19 anos, começou a escrever em segredo o romance que a tornaria conhecida como escritora, O 15. Com a publicação do livro em 1930, a autora tornou-se nacionalmente conhecida e ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha. Em 1937, foi presa pelo governo de Getúlio Vargas, acusada de ser comunista. A autora permaneceu presa por 2 anos. Décadas depois, Raquel de Queiroz, em 1964, apoiou a ditadura militar brasileira, integrando o Conselho Federal de Cultura e o Diretório Nacional da Arena, partido político de sustentação do regime. Além do prêmio da Fundação Graça Aranha, a escritora também ganhou diversos outros prêmios, como o Prêmio Jabuti de Literatura Infantil em 1970 e o Prêmio Camões, a maior honraria dada a escritores de língua portuguesa, em 1993. Raquel de Queiroz faleceu em 2003 no Rio de Janeiro, aos 92 anos de idade. Romance O 15, escrito pela então jovem Raquel de Queiroz e publicado em 1930, é profundamente marcado pelo contexto histórico e social do Brasil, em especial do Nordeste. A obra emerge das cinzas de uma das mais cruéis secas que assolaram a região, a de 1915, evento que a autora, ainda criança, testemunhou e ficou gravado em sua memória. O Brasil daquela época era uma nação agrária, onde o poder estava concentrado nas mãos dos coronéis, donos de vastos latifúndios, e a economia do Nordeste dependia quase que exclusivamente de uma frágil agricultura de subsistência e da pecuária extensiva. A seca não era apenas uma tragédia climática, mas um fenômeno social e político que escancarava as enormes desigualdades do país. Os retirantes, expulsos de suas terras pela fome e pela miséria, partiu em um êxodo desesperador em direção à Fortaleza, onde sonhavam encontrar a ajuda dos governos federal e estadual. No entanto, frequentemente encontravam apenas os chamados campos de concentração, na verdade currais humanos instalados pelo governo para evitar os flagelos que invadissem a capital, onde a morte por fome e doença era uma realidade cotidiana. Raquel de Queiroz, com apenas 20 anos, ao publicar o livro, não apenas o drama físico da seca, mas também o abismo social entre os proprietários de terra que tentavam manter sua normalidade e o povo retirante, trataram-o como um problema a ser contido. A obra se insere no movimento regionalista de 1930, que buscava retratar as realidades brasileiras mais cruas, e se tornava um líbelo contra a indiferença dos poderes e um testemunho literário indelável do sofrimento e da resistência do povo nordestino. O título O 15 em si é por um marco histórico nordestino, referindo-se não apenas ao ano da Grande Seca, mas o símbolo de um ciclo de calamidades que parecia interminável, tornando o romance um clássico atemporal sobre a luta do homem contra a natureza e a injustiça. Características modernistas da obra. Em O 15, o regionalismo é uma das principais marcas do modernismo de 1930. Raquel de Queiroz escolheu o sertão nordestino como cenário e retratou de forma real o sofrimento do povo durante a seca de 1915. Ela mostra o sertanejo como alguém forte, mas também vulnerável diante da seca e do abandono. Ao valorizar o Nordeste, sua cultura e seus problemas,
A autora ajuda a construir uma literatura mais voltada para a nossa realidade e não para os modelos da Europa. O livro também traz um realismo social. Raquel usa a história para denunciar as desigualdades do sertão, a fome, a miséria e o abandono pelas autoridades. Ela mostra o contraste entre os ricos e o pobre e faz o leitor refletir sobre as injustiças. Essa crítica social é uma marca da geração de 1930, que queria usar a literatura como forma de conscientização. Os personagens de O 15 são bem construídos e cheios de emoção. A autora mostra seus sentimentos, dúvidas e conflitos internos. A Conceição, por exemplo, vive entre o amor e o dever, entre o que sente e o que acha certo. Isso mostra como Raquel aprofunda o lado humano dos personagens, rompendo com os personagens idealizados e superficiais de antes. A linguagem é simples e natural, com frases curtas e expressões do povo nordestino. Isso deixa a literatura leve e aproxima da fala do dia a dia. Essa escolha faz parte do ideal modernista de se aproximar a literatura do povo e da realidade brasileira. O próprio leito das lagoas vidrara-se em torrões de lama ressequida, cortada aqui e além por alguma pacavira defunta que retorcia as folhas empapeladas. Nesse trecho, observa-se uma importante característica do modernismo, que é o regionalismo, em que é mostrada a real situação da Caatinga, que é um bioma nordestino, com clima seco, que vai ser apresentado como realidade brasileira sem qualquer tipo de idealização. E ao dar as costas rumo à casa de cabeça curvada, como sob o peso do chapéu de couro, sentindo nos olhos secos pela poeira e pelo sol, uma frescura desacostumada, e um penoso arquejar no peito largo, murmurou desoladamente. Ó sorte, meu Deus, comer cinza, até cair morto de fome. No trecho encontra-se uma realidade, que é a fome, mostrando o potencial crítico que a literatura tem, evidenciando a miséria humana, que é a consequência da seca e da desigualdade social, enfatizadas pela autora ao longo da narrativa. Outro trecho que é: você pode tomar um rumo, ou se quiser, fique aí nas aroeiras, mas sem serviço da fazenda, sem mais do compadre amigo. Tem a linguagem coloquial, que é uma outra característica que também está muito presente na obra e no fragmento, em que a expressão tomar rumo está presente na oralidade, utilizada informalmente. Em outro fragmento, depois dobrou o papel, tornou a pô-lo no lugar, puxando o braço vivamente, como se libertasse, livrando-se do temor supersticioso que lhe travava as mãos, porque uma carta daquelas lhe parecia coisa amaldiçoada. Também nesse fragmento é possível perceber uma outra característica, que é a forma simples e objetiva da autora em escrever, com o uso de palavras que são facilmente compreendidas pelo leitor. O livro 15 começa com a história de Conceição, uma jovem professora de 22 anos, que aproveita as férias na fazenda da família, onde busca descanso após meses de trabalho exaustivo. Lá, ela convive com os parentes e moradores da região, especialmente com o primo Vicente, um vaqueiro trabalhador e filho de fazendeiro. Entre os dois surge uma afeição discreta, marcada por flertes e admiração mútua. Enquanto Conceição sonha com a liberdade e igualdade, Vicente é um homem simples, ligado à terra e ao gado, diferença que mais tarde se tornarão obstáculos entre eles. Com o avanço da Grande Seca em 1915, a vida no sertão se torna cada vez mais difícil. A vegetação desaparece, o gado morre de fome e sede, e muitos sertanejos precisam abandonar suas casas em busca de sobrevivência. E é nesse cenário que se destaca a história de Chico Bento, um vaqueiro da fazenda de Dona Maroca, em Quixada. Desempregado pela falta de pasto e alimento, ele parte com a esposa Cordulina e os 3 filhos rumo à fortaleza, caminhando centenas de quilômetros sob o sol escaldante, sem dinheiro nem comida. Durante o trajeto, a família enfrenta fome e miséria extremas. Em certo ponto, eles encontram outros retirantes que se alimentam da carcaça de um boi morto. Comovido, Chico Bento decide dividir com eles a pouca rapadura e farinha que ainda possuía. Mais adiante, ele mata uma cabra para alimentar os filhos, mas o dono animal aparece, e mesmo ouvindo a sua história, permite que ele fique apenas com as vísceras do animal. A fome se agrava, e o filho Josias morre ao comer mandioca brava crua,
Pedro, o filho mais velho, se perde à noite e segue com outro grupo de retirantes, nunca mais sendo visto. A família chega à fortaleza exausta e desolada, sendo encaminhada para o campo de concentração, um espaço destinado aos flagelados da seca. Lá encontram Conceição, que havia deixado o interior e agora atuava como voluntária, ajudando os retirantes. Comovida com a situação da família, ela compra passagens para que Chico Bento, Cordulina e o filho sobrevivente possam recomeçar a vida em São Paulo. Como madrinha do pequeno Manuel, que é apelidado de Duquinha, Conceição pede para criá-lo, acreditando que ele teria mais chance de sobreviver e estudar na cidade. Após alguma resistência, o casal aceita. Enquanto isso, no sertão, Vicente continua lutando para salvar o gato e resistir à seca. Sua obstinação e apego à terra o afastam de Conceição, que em Fortaleza sofre ao ouvir rumores de que o primo se envolveu com Marinha Garcia, uma moça do interior. Triste, ela é consolada pela avó, que lhe diz que homens sempre foram assim e que não vale a pena se atormentar. Com a chegada da chuva, a esperança renasce no sertão. A avó de Conceição decide voltar à fazenda, mas Conceição permanece em Fortaleza, dedicando-se à educação e ao cuidado do afilhado Duquinha. Assim, o romance termina com a seca cedendo lugar à chuva e a promessa de renovação, tanto para a terra quanto para aqueles que sobreviveram à tragédia.